Vamos falar sobre gênero textual, gênero literário. Muito bem, vamos adentrar agora em gênero literário. Vamos começar falando sobre gênero literário e vamos começar com trovadorismo e vamos terminar lá em arcadismo. Então nós temos um longo caminho para falar de gêneros literários. Vamos abordar o primeiro gênero, é o trovadorismo. Trovadorismo iniciou-se mais precisamente na Provença, lá na França, século XI, por aí, né? É um texto que ele é associado à música. Então, a poesia ela vai estar associada sempre a um instrumento musical. Essas primeiras obras literárias, né, falando já em Portugal, ela vai estar sempre acompanhada ali de instrumentos musicais. Então, é importante que nós saibamos o seguinte, que esses primeiros textos, eles eram acompanhados por música. Então, o trovador, o menestrel, ele tocava lá nos palácios, lá do século, entre o século XI e o século XV, eles tocavam esses instrumentos e declamavam essas poesias. Então, sempre vinha associado. Esse primeiro momento da literatura portuguesa, o trovadorismo, ele é acompanhado entre o texto e a música, ok? Muito bem, então olha só, trovadorismo, ele foi um movimento literário que surgiu na Idade Média, no século XI, na região de Provença, sul da França, e ela se espalhou por toda a Europa e teve o seu declínio lá pelo século XIV, século XV, quando vai começar o humanismo. Outro gênero literário que o próximo gênero literário que nós vamos estudar, ok? Muito bem. Como inicia esse trovadorismo? Século XI, né? Vai terminar no século XV, ele está muito ligado ali à formação do Estado português. O Estado português, na época, vivia entre feudos, né? Vamos já falar um pouquinho sobre feudos, com certeza você já estudou um pouco sobre feudalismo, o professor de História já tocou nesse assunto do feudalismo, mas nós vamos tocar um pouco também, porque é muito importante que você conheça essas características da sociedade portuguesa da época, como pensava esse homem e tudo mais. Então, como é que se formou o Estado português? Vamos saber com a professora agora, olha só, sobre Portugal. Olá, eu sou a professora Isabel e vou falar um pouco sobre a história de Portugal. Portugal é um país europeu que fica localizado na Península Ibérica. Como a gente pode ver aqui no mapa, é um país vizinho da Espanha. Vou destacar nesse momento o século III a.C., porque foi o momento em que a região foi dominada pelo Império Romano, isso mesmo, os povos romanos que aparecem aqui na nossa imagem. Os romanos, eles vão trazer uma série de contribuições culturais, entre as quais cabe destacar a língua e o direito. A língua portuguesa, que é a nossa língua que nós herdamos através da colonização. Mais tarde, nós vamos ter ali na Idade Média, a região sendo dominada pelos mouros, isso no período de queda, de crise do Império Romano. Vão ocorrer uma série de invasões naquela região e os mouros eles vão acabar dominando com a sua cultura uma parte considerável do território português. Na Idade Média, a organização dos cristãos em torno da expulsão desses povos muçulmanos na chamada Guerra de Reconquista. Após a Guerra de Reconquista, com a vitória dos cristãos, nós vamos ter o fortalecimento da região de Portugal. Houve a fundação do Condado Portucalense e com esse fortalecimento Portugal vai conseguir ser pioneiro na unificação, na formação de um Estado nacional forte e mais tarde vai ser também o pioneiro nas grandes navegações, momento em que tem início o período de colonização de outros territórios e também o que a gente conhece hoje como globalização. Espero ter contribuído com a aula e aguardo novos convites. Muito bem, ficou claro aí como se deu essa formação do Estado português? Então, o trovadorismo está muito ligado ali à formação do Estado português, né? Porque o Estado português, como a professora explicou, ele vivia ali deflagrado. Então, depois dessa formação, uniu-se ali no feudalismo, ok? Então, como que funcionava o feudalismo? Funcionava com glebas de terra distribuídas pelo senhor
pelos senhores aos seus vassalos, né, os seus vassalos, quem ficavam ali naquelas terras do Senhor, e o Senhor dava proteção. Então havia algo que chamava-se essa relação de dependência, de vassalagem. Você deveria prestar contas ao seu Senhor, né, ao seu sucerano. Muito bem, então havia essa relação. Então o texto do trovadorismo ele vai trazer essa característica de vassalagem, né, do senhor feudal com os seus vassalos, ok? Muito bem. Vamos analisar agora o marco cronológico, quando iniciou o trovadorismo com a canção da Ribeirinha. Olha só, observe aí o texto. Muito bem, então o período inicial iniciou ali com a canção da Ribeirinha, né? Temos aí, você está verificando, notem que o texto ele vai estar em português arcaico, você vai ter uma dificuldade ali de entender. Por quê? Porque note que nós estamos aí entre o século XII, século XI, mais ou menos, não se tem uma data exata de quando se formou, de quando foi produzido esse texto, né? Então, olha só, nós temos aí o texto que diz assim, ó, vamos tentar aqui traduzir ele para você. Então, olha aí, o período que vai do trovadorismo, ele vai aqui de 1189, né, quando foi instaurado essa característica aqui desse texto, ok? Muito bem, 1189, é o marco inicial da canção da Ribeirinha, que é mais ou menos nessa data aí, não se tem certeza se é essa data, ok? Então acompanhe aí. Vamos ter uma narração, você vai acompanhar o texto agora aqui, a canção da Ribeirinha. Vamos lá. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai. Caja moiro por vós e ai, minha senhor, branca e vermelha. Credes que vos retraia quando vos eu vi em saia? Mal dia me levantei que vos então não vi feia. E minha senhor, desde aquele dia, ai, me foi a mim mui mal. E vós, filha de Dom Pai Muniz, e bem vos semelha, davereu por vós guarvaia, pois eu, minha senhor da alfaia, nunca de vós houve nem hei, valia de uma correia. Muito bem. Notaram aí característica? Algumas palavras nós reconhecemos, mas lembrando aí que nós estamos falando de um português arcaico, né, o galego português tem muita influência ali da língua castelhana, da língua provençal ali do sul da França. Então, a língua portuguesa estava em formação, né? Então, para você notar essa característica. Uma das características também, que eu já falei aqui, do trovadorismo, é essa relação de vassalagem, né? Vai trazer essa relação do social, de como ele se tratava ali, para os poemas. Porque essa relação entre o homem e a mulher vai ser da mulher inatingível. A mulher inatingível, que o poeta vai escrever poemas para ela, mas ele não pode ter nada com ela. Por quê? Porque ele é apenas um vassalo. Ela é o senhor das terras, né? Então, muito bem. Uma característica curiosa a respeito desses poemas é que esses poemas eles eram feitos para as mulheres casadas, né? Para as mulheres casadas. Por quê? Porque elas tinham propriedades, né? As donzelas não tinham propriedades. Então, notem aí que, na época, os nobres eram casados por conveniência, né? Para juntar as suas riquezas. E as donzelas não tinham. Então, ela não podia ser o senhor. Quem podia ser o senhor eram as mulheres casadas a quem esses poetas faziam esses poemas. Ok? Muito bem. Outra característica desses poemas é que o poeta, vamos analisar primeiro, que aí para você verificar bem como é que funciona essa relação aí do poeta com a sua musa. Olha só. No mundo não me sei parelha. Observe aqui, ó. Vamos lá. No mundo não me sei parelha, mentre-me como me vai, caja moiro você vai. Olha só. Então ele vai dizendo aqui, ó. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha vida continuar como vai, porque morro por vós e ai. Muito bem. Aí ele prossegue aqui, olha só.
Olha só. Minha senhor, olha só. Quer dizer aqui minha senhora. Lembre-se que a língua portuguesa, ela estava em formação. Então não tínhamos aí o feminino, né? Então eles chamavam aí minha senhor mesmo. Então eu queria dizer assim que era minha senhora, né? Branca e de faces rosadas. Quereis que vos descreva quando vos eu vi sem manto, né? Quando eu vos vi sem manto. Olha aqui, quando ele vi sem manto. O que é isso, hein? Vi sem manto. Mal dia me levantei. Ele quer dizer aqui, maldito dia me levantei, que não vos vi feia. Ou seja, ele a viu muito bonita, né? Ele viu essa mulher muito bonita. E minha senhor, notem aí que vai ter essa característica de vassalagem, né? Ele sempre chamando ela de senhor, ela é quem manda nele. Então há essa relação aí, essa característica do feudalismo nesses textos. A mulher inatingível, a mulher é o senhor inatingível, que esse homem, esse vassalo jamais vai poder chegar aos seus pés. Ok? Então essa é uma das características que você vai encontrar no texto do trovadorismo. Primeiro, a mulher inatingível, a mulher, essa relação de vassalagem, de senhor, sucerano, vai ter essa relação, essa linguagem aí, que é uma linguagem do português arcaico, você vai encontrar. Essa é uma das características. Daqui a pouco nós vamos separar os tipos de texto, mas para você, no começo, ficar entendendo aí como funciona o trovadorismo. Olha só, vamos passar aqui um pouquinho, aqui. Então, como é que funcionava essas cantigas, esses poemas? Lembre-se que eu falei aqui que as cantigas eram acompanhadas, esses poemas, eles eram acompanhados por instrumentos musicais. Então, eles eram acompanhados por instrumentos musicais. Então, eles acompanhavam esse texto com instrumentos musicais, com música. Por isso o nome cantiga, né? Por isso eles vão ter, esses textos do trovadorismo, vão ter o nome de cantiga. Ok? Ficou claro? Então vamos falar daqui a pouco sobre cantigas de amor, sobre as cantigas de maldizer e outras cantigas. Então fica claro aí para você. Vamos ver como é que se contextualizava esses textos na sociedade portuguesa do século XI, XII até o século XV. Olha só, observe aí. Então, a cultura trovadoresca ela vai refletir o momento histórico que caracteriza o período. Na Europa cristã, organizada das cruzadas em direção ao Oriente, na Península Ibérica, luta contra os mouros, o poder descentralizado, as relações entre os nobres determinadas pelo feudalismo, o poder espiritual em mãos do clero católico e o pensamento teocêntrico. Professor, explique isso aí para mim que eu não consegui entender. Vamos marcar aqui, olha só. Ela vai refletir o momento histórico, né, que caracteriza o período, esse período do trovadorismo. A Europa é uma Europa cristã, a organização das cruzadas, tá aqui, ó, vamos já explicar. A organização das cruzadas em direção ao Oriente, luta contra os mouros, a professora já falou isso a respeito, né? Falou aí no vídeo a respeito dessa luta contra os mouros árabes que tinham invadido essa região ali, da Península Ibérica, o poder descentralizado, nessa época que não tinha o poder centralizado, não tinha a união do Estado português, as relações entre nobres, olha só, entre os nobres determinadas pelo feudalismo, muito bem, determinadas pelo feudalismo, o poder espiritual na mão do clero e o pensamento teocêntrico. Muito bem, vamos explicar? Muito bem, então temos ali a Europa cristã. A igreja era quem comandava, a igreja era quem era o maior poder nessa época. Então tente pensar como se pensava o homem medieval, né? O homem teocêntrico, o homem do século XII até o século XV em Portugal. Então ele tinha esse pensamento que tudo era o poder divino, tudo se explicava pelo poder divino. Não existia ciência. Teocentrismo, que daqui a pouquinho eu vou explicar, é o Senhor, Deus acima de tudo, Deus no centro de tudo. Então, não existia ciência.
A Europa era cristã. A organização das cruzadas em direção ao Oriente. Então, se organizava-se, os reis organizavam grandes exércitos para tomar Jerusalém, que é a cidade prometida. Então, era tudo também caracterizado aqui pela essa forte influência cristã. Muito bem. A luta para expulsar os mouros, o poder descentralizado, porque o rei, ele sozinho não mandava. Lembre-se que eu estou falando aqui do feudalismo, tinha os senhores feudais. Então, o rei se juntava com aqueles senhores feudais que comandavam aquelas terras para juntar exército e se defender também ali dos povos inimigos. Então, lembre-se aí que não existia um poder central, era descentralizado o poder. Muito bem. Outra característica era o poder da igreja. A igreja mandava, né? Os reis, eles eram chancelados ali pela igreja. Se a igreja não chancelasse o poder daquele rei, não adiantava de nada. Então, o rei, ele tinha essa característica aí, o poder da igreja católica na época. Estamos no século XI ao século XV, Idade Média. Pensamento, olha só, a filosofia era a filosofia teocêntrica, ou seja, acabei de falar, Deus no centro de tudo, Deus no centro de tudo. As coisas se explicavam através de Deus. A ciência não mandava, o homem não comandava nada, tudo era explicado a partir das leis divinas. A partir do humanismo, vamos falar um pouco já, separar um pouco isso do teocentrismo para o antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo, mas isso aí a professora Dinanci vai falar para vocês aí no próximo gênero. Ok? Então, teocentrismo, Deus no centro de tudo. Muito bem. Então, vamos falar um pouco sobre a produção literária? Como se dava essa produção literária? Olha só. Muito bem. Produção literária do trovadorismo. Temos aí, ó, as cantigas trovadorescas. Olha só. Elas se dividiam assim, ó. Cantigas líricas, cantigas satíricas. Existiam esses dois tipos de cantigas. Essas cantigas, elas subdividiam-se. Olha só. Subdividiam-se no seguinte. Tinha as cantigas de amor e também as cantigas de amigo. Vou falar sobre elas aqui rapidamente. Amanhã nós vamos detalhar a respeito dessas cantigas. Cantigas de amor. Cantigas de amor nós vamos ter essa característica aí do homem, da mulher inatingível, né? Cantiga, a mulher inatingível, esse espaço, o espaço onde vai ocorrer esse poema, essa situação, vai ser no palácio. No palácio. Muito bem. As cantigas de amigo, ela já vai se dar na área externa, vai se dar na área rural, aí ela já não vai depender mais, os personagens não vai ser mais a nobreza, vai ser os camponeses, né? Aí, no caso da canção de amigo, o eu lírico é uma mulher, a mulher no poema, ela vai falar sobre o seu namorado, sobre o seu amante, sobre o seu amigo, que partiu para a guerra, que partiu ou foi em viagens ao mar, ou mesmo morreu. Ela vai falar com a natureza, dizendo, por onde andas o meu amado, e tudo mais, ok? Característica aí das cantigas líricas. Lembrando que amanhã nós vamos detalhar mais essas características. Também temos aí as cantigas satíricas, olha só, as cantigas satíricas. Cantigas satíricas nós vamos ter as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer, ok? Cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. As cantigas de escárnio, elas vão se caracterizar ali por a pessoa que vai fazer esse poema, ela vai utilizar muito ali de palavras ambíguas para falar, vamos dizer assim, para falar mal dessa pessoa, para satirizar essa pessoa, mas ela não vai dizer o nome dessa pessoa, né? Vai satirizar as pessoas desse poema, falar mal da pessoa, falar sobre infidelidade e tudo mais, mas ela não vai dizer, vai fazer um jogo assim, né, para as pessoas ficarem imaginando, pô, quem será essa pessoa? Agora você já imaginou a nobreza ali tudo junto
e o trovador tocando e falando e dizendo que aquela pessoa traiu, aí vai dar jogos, né, dando pistas e tudo mais, e ninguém sabe. Então, essa é uma das características ali da nossa cantiga de escárnio. Já a cantiga de maldizer, não, a cantiga de maldizer ela vai ser direta. Ela vai dizer o nome da pessoa, ela vai usar inclusive palavras de baixo calão para descrever essa pessoa, fazer críticas a essa pessoa diretamente. Então, essas são uma das características. Vamos detalhar elas na próxima aula. Muito bem, vamos falar sobre os artistas, né, sobre as pessoas que tratavam desses poemas, desses textos. Olha só. Temos aqui o seguinte, os artistas. Temos o trovador. O trovador é o artista principal, ele era o poeta, ele escrevia o texto. Ele era o poeta, escrevia o texto, quase sempre nobre. Diria que na grande maioria das vezes ele era um nobre, né? Ou seja, tinha tempo, tinha dinheiro, né? Tempo para escrever e compor ali esses textos, essas cantigas. Então, ele era nobre, que compunha sem preocupação financeira. Ele era rico, morava ali na corte, né? Tinha tempo para escrever e escrevia. Tínhamos também o jogral, olha aqui, jogral, também conhecido como segrel ou menestrel. Quem era ele, esse artista? Era um homem de condição social inferior. Olha aí, o jogral ele tinha uma condição inferior, que exercia uma profissão de castelo em castelo. Olha só, que barato, hein? Ele exercia essa profissão de castelo em castelo, entretendo a alta nobreza. Então notem aí que ele era um artista itinerante. Ele não produzia. Algumas vezes produzia os seus próprios textos, né? Geralmente ele pegava ali do trovador, mas eles também produziam. Esses jogral, eles também produziam esses textos. Aí iam de castelo em castelo, entretendo a nobreza, ok? E tínhamos mulher? Tínhamos mulher, apesar de estarmos ali na Idade Média, mas nós também tínhamos mulher. Tínhamos a soldadeira ou jograleza. Diríamos assim que ela fizesse um backing vocal, né? Fizesse aquele coro, o nosso trovador ali cantando as cantigas, e ela fazia o back vocal, ali fazia o coro. Então ela era a moça que dançava, cantava, tocava castanholas, tocava pandeiro. Eram chamadas de soldadeiras porque elas recebiam pagamento. Muito bem. Lógico que também ali o nosso jogral e o nosso menestrel também recebia, porque ele fazia essa apresentação de castelo em castelo, exatamente. Muito bem, vamos só lembrar aqui que nós falamos aqui sobre as cantigas, mas também existiram nessa época, logo após aí a derrocada dessas cantigas, existiam também a prosa, né? A prosa que se chamava novelas de cavalaria. Vou colocar aqui, ó, novelas de cavalaria. Também vamos tratar aí na próxima aula sobre essa produção textual. Novelas de cavalaria, né? Então, isso aqui vão ser os textos em prosa dessa época do trovadorismo português. Então, eles vão indicar ali o que? Histórias de guerreiros, histórias das cruzadas, né? A procura ali tem algumas que falam a respeito do Santo Grau, a procura do Santo Grau, José de Arimateia, as pessoas conhecem as histórias de Jesus Cristo lá da crucificação, então vão ter também essas características, mas só que não vão ser escritos em verso, né? Essas novelas de cavalaria, elas vão ser escritas em prosa. Muito bem. Então, fique claro aí que falamos aí sobre trovadorismo, falamos sobre as cantigas, falamos aí sobre as novelas de cavalaria, um pouquinho para você conhecer como funciona o trovadorismo. Vamos conhecer agora alguns trovadores, alguns jograis ou menestréis. Olha só. Temos aí o Paio Soares de Taveiróis, que foi o autor daquele primeiro poema lá que nós analisamos, Canção da Ribeirinha, exatamente, Canção da Ribeirinha. Quase que me foge aqui o nome aqui desse
poema aqui do nosso Paio Soares de Traveróis, trovador dos mais discutidos, teria sido autor da mais antiga canção do trovadorismo. Viveu provavelmente aqui no século XIII. Olha só, nós estamos bem distante, hein? Estamos no século XIV, século XIII aí, né? Século XI. Muito bem, vamos lá. Do século XI ao século XV, quando se deu ali o trovadorismo. Também temos um rei que foi trovador, olha só, o rei Dom Dinis, conhecido como o rei trovador. Dom Dinis foi o 6º rei de Portugal, assumindo o trono com 18 anos. Apesar de enfrentar várias rebeliões, o rei encontrava tempo e recursos para o desenvolvimento cultural do país. Temos o Martin Cortax também, olha aqui, ó, Codax, teria sido um jogral, né, ou seja, um menestrel. Falamos sobre eles aqui, que eles se apresentavam de castelo em castelo, então ele era um jogral, do fim do século XIII, autor de excelentes cantigas de amigo. Sua obra apresenta uma particularidade. Não só chegaram as letras, mas também as músicas. Olha só, século XIII, mas chegou as letras e as músicas deles também, as músicas dele, do Martin Codax, chegaram agora até os nossos tempos. Vamos analisar uma das músicas do Martin Codax? Olha só, observem o vídeo. Então essa música chegou aos nossos tempos e são retratados aí, a música é retratada aí nesse vídeo. Olha só, observe aí. Muito bem, se imaginaram aí no palácio, né, aos lados dos nobres, ouvindo aí a canção do Martin Codax? Muito bem, muito legal, né? Então notem aí que é uma canção de amigo, é a mulher falando, né, o eu lírico, falando a respeito das saudades do seu amigo, amante, que se foi. Muito bem, então o que nós falamos sobre trovadorismo? Olha só, falamos hoje sobre contexto histórico, como se deu. Então observe aqui, olha só. Então falamos aqui sobre o Martin Codax, né? Falamos aqui também sobre a formação do Estado português, que foi quando se deu o trovadorismo, a formação do Estado português. Falamos aqui também da característica do feudalismo influenciando ali a literatura, né? A relação aí do senhor feudal, da relação de sucerania, dessa relação de dependência, né? Falamos sobre isso aí também, essa dependência de vassalagem, do sucerano para o vassalo, trazendo ali para as letras, né, dessa relação da mulher ser inatingível, ser o sucerano, e o homem ser ali o vassalo, querendo aquela mulher, mas aquela mulher inatingível, que sempre ela vai chamar ali de minha senhor, minha senhor. Muito bem. Falamos também sobre teocentrismo, falamos aqui que essa característica do ser medieval, do ser trovador, influenciado pelo teocentrismo, né? Deus no centro de tudo. Falamos também sobre as cruzadas, né? Que vai influenciar a literatura da prosa, ali no caso, as novelas de cavalaria, e falamos uma das características, as características principais que abordamos sobre o trovadorismo no século
do século XI ao século XV. Muito bem. Agora, vamos naquele momento bacana, um momento de descanso, e daqui a pouquinho a professora Dinanci vai retornar com vocês.